Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula da disciplina de nefrologia e hoje nós iremos falar sobre o sistema urinário, os órgãos que fazem parte, a anatomia, do sistema urinário, também entraremos na questão da fisiologia e aí nós estaremos começando a detalhar cada órgão que faz parte do sistema urinário, tá bom? Eu quero convidar vocês agora, a partir desse momento, para a gente adentrar aí nesse mundo, do sistema urinário como um todo, que é uma disciplina fascinante, gosto muito dessa disciplina. Cada vez que a gente inicia, mais um módulo, mais um quarto módulo, eu muito me alegro, porque é bom quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né? Então, vamos lá, sem mais nem longas, porque a aula já está começando. Tá bom, pessoal? Vamos lá, caneta na mão, caderninho aí do lado, Vamos começar a estudar, vamos começando a anotar, porque existem algumas questõezinhas aqui que a gente vai estar enfatizando, porque é questão de prova, tá bom? Então, vamos lá. O sistema urinário, ele é formado por um conjunto de órgãos, que estão envolvidos aí no que diz respeito à formação, ao depósito e à eliminação da urina. O sistema urinário, ele é formado por 2 rins, formado por 2 ureteres, por uma bexiga e uma uretra, tá? Não vamos confundir aí as estruturas urinárias, tá bom? Então, anatomicamente falando, o sistema urinário, ele é formado, acompanha comigo no slide, por 2 rins, por 2 ureteres, por uma bexiga urinária e por uma uretra, onde assim os materiais que são inúteis, que são prejudiciais para o nosso organismo, serão eliminados aí através do nosso sistema urinário, tá? Então, a gente vai agora, nesse próximo slide, conhecer a anatomia do sistema urinário, tá bom, pessoal? Vamos lá. Anatomicamente falando, o sistema urinário, ele é formado por 2 rins. Nós temos aqui o rim direito e o rim esquerdo, tá bom? O paciente está de frente para nós, tá? Formado por 2 ureteres, o ureter direito, acompanha comigo na figura, e o ureter esquerdo, tá bom? Depois do ureter, nós temos aí a bexiga urinária, tá bom? Que já já a gente fala sobre a função. E aí, por fim, a uretra, tá bom? Então, anatomicamente falando, vamos repetir, nós temos aí 2 rins, rim direito e rim esquerdo, 2 ureteres, ureter direito e ureter esquerdo, temos a bexiga urinária e a uretra. Bem basicamente falando sobre função, só para ir situando para vocês, porque é assunto mais para frente um pouquinho, função básica renal é produção da urina, como função básica, tá? Que a gente está aqui trazendo para vocês. Como função básica do ureter é o transporte da urina que foi produzida aqui no rim. E já já, mais para frente, também conheceremos qual é a estrutura funcional, qual é a estrutura que é responsável pela produção da urina. E logo em seguida, esse transporte de urina é levado até a bexiga urinária, onde a urina é armazenada de forma temporária e depois ser eliminada para o meio externo através da uretra. Não se preocupem que nós estaremos vendo de forma bem detalhada cada órgão, cada estrutura, para que vocês possam aí então se situar no que diz respeito ao estudo da anatomia e da fisiologia, tá bom? Conseguiram entender? Então tá certo. Passando os nossos slides, a gente vai agora para a anatomia dos rins. A gente vai detalhar cada um.
Naquele slide anterior, nós falamos sobre a anatomia geral do sistema urinário, né? Composto por 2 rins, composto por 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Agora, nós iremos estudar de forma isolada cada estrutura, para que vocês possam, então, estar aí aprendendo sobre a questão anatômica e fisiológica, tá bom? Os rins, eles são órgãos pares, né, constituído pelo rim direito e pelo rim esquerdo, está situado na região dorsal do abdômen, né, na região das costas, por trás, né, da região, e aí também é conhecido por órgãos retroperitoneais, conhecido assim por causa de estar localizado por detrás do peritônio, tá? O peritônio, ele é uma camada serosa que reveste o abdômen internamente e que tem esse contato aí com as vísceras, tá? Por isso que o rim é chamado de órgão retroperitoneal. Vocês conseguiram entender a parte da anatomia, situação, né, e localização? Então vamos lá. O rim, cada um deles é formado por algumas estruturas e por camadas, né? Camada mais externa, a gente vai sempre começar da mais externa para a mais interna. Na realidade falando, ele é formado por uma cápsula protetora, quando estamos falando de estrutura mais externa. Acompanhe comigo aqui no slide. Vocês estão vendo essa região aqui de forma de coloração mais escura, uma coloração marrom acastanhada, avermelhada. Então, essa cápsula aqui, essa camada, é chamada de cápsula fibrosa, tá? Essa cápsula fibrosa é responsável pela proteção do rim, tá? Na região, agora, falando de forma mediana, nós temos aí a camada cortical. Essa camada cortical aqui é onde estão localizados os néfrons que nós iremos estudar mais para frente, tá bom? No nosso vídeo aula. Nós estamos falando, para quem ficou um pouco perdido aí, da anatomia dos rins. Falamos anteriormente sobre a anatomia geral do sistema urinário. E agora nós estamos falando sobre a anatomia do rim. O rim, anatomicamente falando, ele é formado sempre de uma região mais externa para mais interna por camadas e por estruturas internas que a gente vai detalhar, tá? Essa camada mais externa, ela recebe o nome de cápsula fibrosa. Eu gostaria que vocês acompanhassem para vocês não se perderem aí na figura. Ó, essa camada mais escura que nós temos aqui, que nós estamos visualizando, é a chamada cápsula fibrosa. Ela é responsável por proteção geral do rim. Logo abaixo, na região mediana do rim, nós temos a região do córtex ou camada cortical, também conhecida, como está aqui no slide, por substância cortical. É aqui no córtex renal que existem os néfrons, que são as estruturas produtoras de urina, tá bom? Mais internamente falando, nós temos aqui a medula renal. Então, o rim é formado por camadas. A camada mais externa é a cápsula fibrosa. A camada mediana é chamada camada cortical ou substância cortical. E a camada mais interna é a camada medular, tá? Para que vocês se situem aí. O rim, em suas margens, tanto margem mais esquerda e margem mais direita, interna e externa, nós temos aqui uma outra região também de grande importância, que é chamada região do hilo renal, tá? Esse hilo renal é uma região que é responsável por entrada e saída de estruturas e de substâncias, tá?
Na região do hilo renal, nós temos aqui a artéria renal e a veia renal. Nós temos também aqui a pelve renal, que mais descendo um pouquinho aqui, olha, da estrutura, vai dar origem ao ureter, tá bom, minha gente? Para vocês se situarem aí, anatomicamente falando, sobre os rins, tá bom? O que é que tem de importante no rim? De anatomia, conhecer principalmente as camadas, a camada mais externa, que eu havia falado para vocês, que é a camada fibrosa ou cápsula fibrosa que protege o rim, a camada mediana chamada substância cortical ou córtex renal e a camada medular, que é a camada mais interna do rim, né? Existem também aqui na região interna do rim outras estruturas que são também importantes e que vocês irão conhecer no decorrer dos nossos slides nas nossas aulas, tá? Existem, então, os cálices renais menores, que são esses aqui no formato mesmo de um cálice, ó, estão vendo? Estão percebendo? Aqui nós temos algumas pirâmides, os cálices renais maiores, essas estruturas todas aqui interna do rim, são estruturas que facilitam aí o transporte da urina, que é fabricado no néfron, na região cortical. E outra estrutura importantíssima é o hilo renal, que é essa área onde aqui nós temos algumas estruturas, né, que são estruturas de entrada e de saída de substâncias. Nós temos aqui a artéria renal, que é por onde o sangue entra no rim. Nós temos a veia renal, por onde o sangue se exterioriza do rim. E aqui a pelve renal, tá bom? Espero que vocês tenham entendido isso aí. E eu quero pedir para vocês, para que vocês façam, então, aí, lembram que eu pedi para vocês pegarem uma caneta, para vocês pegarem um caderno? Eu gostaria que vocês fizessem para fixação o desenho do rim e o desenho do sistema urinário, com as estruturas, com os dois rins, com os dois ureteres, com a bexiga urinária, com o ureter, para que vocês possam, então, entender cada uma dessas estruturas, tá bem, pessoal? Entendido isso aí? Eu vou passar mais para frente e agora a gente vai adentrar de forma bem básica na fisiologia renal, né? É importante vocês saberem da fisiologia renal para vocês conhecerem aí o percurso, então, que o sangue, né, faz até adentrar no rim e poder ser filtrado. Então, vamos lá. A questão da fisiologia renal é importante vocês saberem da questão geral do coração. É muito importante função cardíaca e função renal. São duas funções que são funções vitais para que o equilíbrio do organismo esteja aí em homeostase, né? em um equilíbrio, em um dinamismo geral. Então, o sangue ele vai adentrar, né, nos rins através de uma artéria. E o nome dessa artéria é a artéria renal. É a artéria renal que leva em torno, mais ou menos, né, de aproximadamente 1,200 ml de sangue para dentro, né, para dentro do rim. Então é uma quantidade muito grande, porque isso chega em torno mais ou menos de 20%. O coração tem uma função aqui especial, que é de bombear esse sangue, né, para a artéria renal, levando então o sangue para dentro do rim. Em torno aí de 5 litros por minuto o coração vai bombear e cerca de 20% desse sangue vai adentrar no rim através da artéria renal, indo em direção a uma estrutura chamada de glomérulo, porque é lá no glomérulo que acontece a filtração, a primeira filtragem aí das estruturas, né? A primeira filtragem aí do sangue dentro do rim, tá? Conseguiram entender fisiologia renal?
Ah, professora, eu não consegui entender. Me explica de uma melhor maneira para que eu possa aí fixar? Então vamos lá, tá? Vou explicar de uma maneira mais simples para vocês entenderem. Tanto função cardíaca quanto renal, uma depende da outra, tá? É importante vocês lembrarem disso. O coração tem a importância de bombear o sangue para todo o organismo, né? A função do coração de levar esse sangue para todo o organismo e principalmente para ele mesmo. Então, quando ele bombeia esse sangue, que ele leva o sangue lá para o rim, ele vai levar em torno de 20% aí desse sangue para dentro do rim através de uma estrutura de um vaso chamado artéria renal. Da artéria renal, esse sangue vai entrar em uma região do rim chamada de glomérulo. E lá nos glomérulos é que vocês vão entender a questão da filtragem. O que são então esses glomérulos? Isso aqui é só o início, tá, da fisiologia, porque a gente ainda vai voltar a falar de fisiologia renal. Os glomérulos são emaranhados de vasos sanguíneos que são pequenos capilares que foram formados aí pelas artérias, né? A artéria renal, ela vai se ramificar dentro do rim e aí vai levar, então, o sangue através da arteríola aferente para dentro dos glomérulos. E aqui no glomérulo vai acontecer a primeira filtragem, que é chamado de filtrado glomerular. É nesse filtrado glomerular que vai se iniciar os outros processos aí de produção de urina, tá bom? Então é importante vocês lembrarem disso, tá? Eu vou avançar com o assunto porque nós iremos voltar depois para a fisiologia renal. Vamos falar agora sobre o ureter. Vocês estão lembrados que as estruturas maiores do sistema urinário são os rins, né? É lá no rim que é produzido a urina, e aí essa urina que é produzida lá dentro do rim, ela deve ser escoada, né? Ela deve ser transportada. Essa urina não pode ficar retida dentro do rim, ela tem que ser transportada. E é aí que chegam os ureteres, tanto o ureter direito quanto o ureter esquerdo. E o que são esses ureteres? São estruturas em forma de tubo que sai da região do hilo renal até chegar na bexiga urinária. O ureter, é responsável por conduzir, acompanha comigo no slide, a urina que foi produzida lá dentro do rim para a bexiga, né? E esse transporte se dá por peristalse, que se dá através de ondas. Por isso que a urina, ela consegue ser transportada pelo ureter até ser depositada lá dentro da bexiga. Nós temos aqui o sistema urinário feminino e aqui o masculino, tá? Vamos perceber algo aqui comigo. Vocês estão percebendo que o ureter, que é essa estrutura alongada, saindo do rim até chegar na bexiga urinária, na mulher, ela é mais prolongada. O ureter, ele é maior. E o ureter masculino é um ureter de menor tamanho, né? É importante também a gente estar colocando aí as diferenças do ureter masculino para o ureter feminino. Entendido o que é o ureter? Entendido qual a função do ureter? O ureter são estruturas de transporte, são estruturas em forma de um tubo que sai da região do hilo renal, ainda lá no rim, em direção à bexiga. O ureter faz o transporte da urina até a bexiga urinária. Compreendido? Vamos lá. Vamos falar então agora sobre a bexiga urinária. A bexiga, ela é um órgão muscular e é vesiculoso, responsável então por
armazenar de forma temporária a urina. A urina não é para ficar retida para sempre dentro da bexiga urinária. Vai chegar um momento que ela vai, ter a necessidade de se esvaziar. E aí vocês vão entender a questão, então, logo mais da uretra, né? A capacidade média, então, da bexiga urinária é em torno de 300 a 400 ml de urina. É em torno. Existem autores que colocam, né, em seus livros que a bexiga urinária ela pode, né, ter uma capacidade até de 500 ml, né, de urina. Isso aí vai depender de autor para autor. Então, anatomicamente, eu quase que me enrolo, quase que não sai, né? Sobre a bexiga, que é um órgão muscular, vesiculoso, ela tem a capacidade de se distender e de se retrair novamente, de acordo com a quantidade de urina existente ali, em torno, então, de uma capacidade de 300 a 400 ml, tá? De urina aí para ficar armazenada de forma temporária e depois se exteriorizar, tá bom? Agora nós iremos falar sobre a uretra. A uretra masculina e feminina, ela tem suas peculiaridades, então é necessário a gente estar aqui demonstrando para vocês que a uretra é um órgão, acompanha comigo, tubular, é ímpar, só tem uma, né, em cada pessoa, em cada indivíduo. Ela é que liga a bexiga ao meio externo. É a uretra que é a responsável de transportar a urina que está dentro da bexiga urinária para o meio externo. A uretra feminina, ela é responsável, então, apenas de transportar a urina para o meio externo. Já na masculina, existe a função, além de transportar a urina para o meio externo, de condução, então, do sêmen masculino. A uretra feminina, ela é muito mais curta do que a masculina. A masculina, ela é mais prolongada. A feminina, ela é menor, mais curta, é retilínea. E a uretra masculina, ela é curvilínea, até pelo desenho, né, da estrutura do órgão masculino. Então, é importante vocês saberem aí função de uretra, tanto no homem quanto na mulher, e a questão das diferenças da uretra masculina para a feminina. Tá bem, pessoal? Então, diante da exposição sobre a uretra, nós iremos falar sobre a uretra masculina. As diferenças, então, na uretra masculina. Por que trazer a uretra masculina? Porque ela é mais prolongada e dividida por partes, por regiões. A uretra masculina, ela é formada pela região prostática, pela região membranosa e pela região esponjosa, conhecida como uretra prostática, uretra membranosa e uretra esponjosa, tá? Vamos para cá para o desenho da figura, né, da uretra masculina. Nós temos aqui, vocês estão percebendo aí no cursor em amarelo, a bexiga urinária masculina. E logo abaixo da bexiga nós temos essa outra estrutura aqui, no formato de uma amêndoa, muito parecida, que é a próstata masculina. Por dentro da próstata masculina, nós estamos percebendo aqui uma porção da região da uretra. Então, essa primeira porção que está passando por dentro da uretra, por dentro da próstata, aliás, é a uretra prostática, porque ela passa por dentro aí da próstata masculina, tá bom? Logo em seguida, no prolongamento da uretra prostática, nós temos aqui essa região menor da uretra. Antes de falarmos sobre a uretra esponjosa, que está aqui na região peniana, essa pequena porção aqui, olha, bem aqui onde está o cursor, é a uretra membranosa.
é a menor porção da uretra, que liga então a uretra prostática à uretra esponjosa. E por fim, nós temos aqui a uretra esponjosa, que é a maior, né, mais prolongada, e ela atravessa todo o corpo esponjoso do pênis, tá bem? Então é necessário vocês aí lembrarem da questão da uretra masculina, as regiões, né? Qual a porção menor, qual é a porção maior, né? Da região aí da uretra masculina. Tá bem, pessoal? Eu vou ficando por aqui, já já a gente volta com o próximo vídeo, com a continuação, melhor falando sobre esse vídeo aula, tá bom? Tchau, tchau!